não faz afronta com você, ele te confronta. E a palavra quando te confronta, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação. Afronta é para te envergonhar, mas confronto é para te curar, para me curar e para curar a igreja também. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. No dia 16 do 3, pode ficar no fundo musical, por favor. No dia 16 do 3 de 2020, eu preguei a primeira parte dessa mensagem. Hoje eu vou tentar pegar a segunda parte. Em março, né? Que coisa, né? 16 do 3, está aqui. Então nós vamos para a segunda parte. Apocalipse, capítulo 4. Estamos comentando sobre Apocalipse, né, pastor Cristiano? Apocalipse capítulo 4. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 4. Versículos 5, 6 e 7. Que está escrito assim. Apocalipse capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro, ou um boi. E tinha um terceiro animal, o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém? Pode sentar. Pode ficar aí. Você que está no outro lado, recebendo esse culto, ou dando culto para Deus, não é recebendo não, dando culto para Deus. Quando a gente fala em Apocalipse, né, a gente tem um medo muito grande, porque é uns bichos de 7 cabeças, é umas coisas que dá medo, né? Mas entenda uma coisa, o livro de Revelação, quer dizer, revelar uma ação, essa palavra no original, que esse culto seja de uma revelação de verdade, para que você saia daqui com algumas ações ou alguma ação. E quando a gente para observar esse texto que está aqui no Apocalipse capítulo 4, ele fala de tronos, fala de animais. O trono, ele é sobre tudo e sobre todos. E esse texto fala de uma adoração com o trono. Quando você adora vendo o trono, você só vê algumas expressões que restam na tua boca, que entende que os serafins dizem: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Todas as pessoas que veem o trono querem mudar de vida. Todas as pessoas que conseguem avistar o trono, ela não quer viver na mesma vida que tem, ela quer mudar. E quando a gente para essa palavra mudança, existem 3 expressões: metanoi, metalomai e metanoia. Essa expressão metanoi é fazer uma mudança, uma correção no decorrer da vida. A expressão metalomai significa ter uma mudança momentânea, remorso. Você erra hoje e amanhã você repete a mesma coisa, então não valeu a mudança. E tem um metanoia, que é a mudança de mentalidade, de comportamento. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente adora vendo o trono, a gente
faz igual a Isaías, capítulo 6, quando ele disse: olha, no dia em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor sentado no sublime trono. E ele disse o seguinte: quando ele viu o trono, ele falou assim: eu sou um homem de lábios impuros e que convivo no meio de um povo impuro. Toda vez que você vê o trono, a tendência sua, a tendência minha, a tendência nossa é ver o que está de errado em nossas vidas. A primeira coisa que Isaías viu, que ele não era crente. Até o capítulo 5, Isaías não era firmado, não. Só depois do capítulo 6 que ele toma um impacto, e aí ele começa os serafins. Porque não foi o querubim que tocou nos lábios de Isaías, foi o serafim, porque serafim está ligado à santidade de Deus, enquanto que os querubins estão conectados à guerra, à batalha. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, ele colocou lá, não foi serafim, não foi Gabriel, ele colocou querubins com espada de fogo inflamada para tomar conta do jardim. Observe que eu não quero falar numa parte escatológica, o mestre aqui é o pastor Cristiano na escatologia, mas eu quero trazer o Apocalipse para o nosso dia de hoje, no dia a dia de hoje. É o nosso Apocalipse, que não vai ser antibíblico não, pode ter certeza que não vai ser heresia não, viu? E quando a gente para observar algumas questões, e que a gente adora ver no trono, a gente consegue perceber algumas coisas muito boas. Toda pessoa que viu o trono nunca caiu de costa, sempre caiu para frente. Nunca caiu de costas, caiu para frente de joelho prostrado, reconhecendo que Deus, Ele é todo poderoso. E quando fala que foi colocado em tronos, e nós temos nossos tronos também dentro de nós. Toda vez que você erra, há um trono dentro de você de julgamento, há uma acusação, há uma consciência pesada. Nós armamos nossos tronos aqui dentro. E aí quando a gente para observar algumas questões, disse que esse ser que estava aqui, esse ser tinha algumas faces. Um tinha um rosto de leão, outro tinha um rosto de boi ou de bezerro, outro tinha um rosto de águia e outro tinha um rosto de homem. Observa uma questão aqui nesse texto. Observa que esses 4 seres aqui está ligado a Ezequiel 1:10, que fala que viu os 4 seres com esse formato. Esses 4 seres, ele está apontando para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada ser dele representava Jesus nos 4 evangelhos. Em Mateus, Jesus é o rei. Em Marcos, Jesus, ele é o filho do homem. Em Lucas, ele é o servo. Não, em Marcos, ele é o servo, filho do homem. E aí, em João, ele é o filho de Deus. Jesus, como filho de Deus, ele teve pai e não teve homem. Ele, como filho do homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Então, quando fala de essas expressões, está apontando Jesus nos 4 evangelhos em que nós vemos aqui. E diz que esse ser tinha olhares. Essa expressão do grego, olhares, ou olhar para frente e para trás, a expressão no grego quer dizer o seguinte: olhar além do que você está vendo. Não é o olhar do além. Não é o olhar do além, é olhar coisas que você está acima da sua capacidade de você avistar. É justamente essa expressão. Diz que os seres olhavam para trás e para diante, era o olhar. E nós temos nossos olhares da vida. Alguns olham para a vida, não gostam da vida. Outros olham para a vida, quer viver. Outros olham para a vida, quer viver uma vida que não tem compromisso com Deus, está envolvido com Deus, mas não está comprometido com Deus. O olhar que nós estamos falando aqui nessa noite, eu quero falar sobre o olhar profético. Essa noite eu quero falar sobre o olhar profético. Pastor, o que é um olhar profético? O olhar profético é que Jesus fez, pastor Cristiano, em Mateus capítulo 17, versículo 1-2. Jesus, quando foi falecer, ele pegou os discípulos e falou assim: eu gostaria que vocês tivessem um olhar profético. E eles não entenderam, lufa de nada. Eles não entenderam, porque Jesus queria que quando chegasse na cruz, Jesus não queria ninguém chorando, Jesus queria que todo mundo estivesse fazendo a festa. Jesus transfigurou. O que é transfigurar? É a glória de Deus sair de dentro do tabernáculo. E a Bíblia diz que Jesus é o próprio tabernáculo do Deus vivo, e a igreja também é. Então, quando saiu a glória, Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer. Essa coisa que você está vendo aqui na transfiguração é o ressuscitado. E eles não entenderam nada. Era um olhar profético. Um desviou, outro foi pescar, outros voltaram. Quem estava lá na cruz? As mulheres. Os homens, vazaram. Não teve coragem.
mas as mulheres estavam lá. Jesus apareceu lá para Maria, e depois apareceu para Maria Madalena na ressurreição. Então note uma questão, e quando ele para pensar, para observar essas questões aqui, esse olhar profético é um olhar que você tem com os olhos de Deus, não é um olhar humano. É por isso que Paulo, escrevendo 2 Coríntios 5, 7, está escrito assim: não andeis por vista, mas por fé. O que é por fé? É um olhar profético. Você ora, desculpa a expressão chula, você olha a desgraça e vê a graça. Você olha a tristeza e vê a alegria. Você olha a dúvida e vê a certeza. Você olha o inferno e vê céu. Você olha o choro e vê o choro transformando em alegria. Então note uma questão: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é um olhar profético. Mesmo chorando, eu tenho que crer que amanhã vai ser melhor. É justamente isso. Você olha para a pandemia, se você olhar com o olhar humano, você vai ficar depressivo, ansioso, medo do medo, vai ficar desesperado. Mas se você olhar com o olhar profético, você já passou pela pandemia, você já está livre, você já está liberto. Deus já te curou, Deus já te salvou e já fez algo sobrenatural. Isso é um olhar profético. E quando você não olha para a vida com o olhar profético, a sua vida vai ser uma vida religiosa, que não serve para nada. Mas quando você olha com o olhar profético, você não tem medo do Covid, mesmo que você pegue, porque quando passares pelas águas, você não vai se afogar, e quando passares pelo fogo, você não vai se queimar. É justamente isso. Agora, se você tiver, ou eu, o pastor Cristiano, ou o evangelista Tiago, ou o presbítero Tomás, estiver na lista de Deus para subir, não tem oração que mude, ou seja, o decreto de Deus. Se Deus quiser te levar por esses dias, se prepare que você vai. Se não estiver na lista de Deus, fica tranquilo, vai viver, porque Deus, Ele está te dando um olhar profético. E no olhar profético, você olha para a situação, mas você vê algo além. É justamente isso. E o primeiro olhar que eu quero falar essa noite é um olhar para trás. É um olhar para trás. Nesse olhar para trás que os seres viam aqui, esses 4 seres, o olhar para trás tem 2 sentidos. Olha para trás, vê o que Deus já fez com você. Olha para trás, quantos livramentos. Olha para trás, tantos milagres que você já viveu. Olha para trás, Deus chegou na hora exata que você mais precisava. Olha para trás e vê o mover, como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Olha para trás, agradeça a Deus porque você está vivo. Ou seja, situações que te pegaram no meio do caminho, mas você viu o livramento do Deus Todo-Poderoso. Olha para trás e observe o que Deus já fez. Não seja ingrato. Agora tem um outro olhar para trás. É o olhar que você não deve olhar para trás. Não olhe para trás para o passado, aquilo que você já sofreu. Ou seja, a graça de Deus é maior do que a tragédia do passado. A graça de Deus é suficiente para te livrar no sofrimento e do sofrimento. Quando você olha para trás, observando o seu passado, passado fica no passado. Deus não se revela no passado, Ele se revela no presente. Por isso, tudo que Deus faz não é no futuro e não é no passado. Tudo que Deus faz é no presente. Ele age hoje, Ele abençoa hoje, Ele te liberta hoje, Ele te cura hoje, Ele te levanta hoje. Ou seja, a mão de Deus sempre vai manifestar. Não é no passado, não é no futuro, mas é agora. É agora, não tem amanhã, é agora. Porque quando chegar amanhã essa hora, você não está aqui, mas amanhã essa hora é hoje. Amanhã essa hora é hoje, não é amanhã. Deus não se revela no passado, só que Ele quer pegar o seu passado para abençoar alguém do presente. Ele pega a mulher samaritana, em João capítulo 4, Ele pega algo do passado, o poço de Jacó, que foi construído lá atrás, em Gênesis, está aqui em João capítulo 4.
O poço é do passado, só que Jesus usa aquele poço para abençoar alguém do presente. Sabe o que Deus quer? É usar o seu passado para abençoar alguém do presente. Ora, Deus quer pegar o seu passado para facilitar algumas mensagens que você não consegue pegar. É tão bom quando Deus te liberta, alguém viu que você foi liberto, e aí através do seu testemunho Deus levanta gente, pessoas para seguir a Ele. Só que é o seguinte, só que quando você olha para trás, ligado ao passado, você não cresce. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, Paulo está na cadeia, preso, Filipenses 3:12, assim, ó, uma coisa, é que eu não sei tudo não, mas uma coisa eu sei, esquecendo das coisas, não é esquecer essa expressão no original, é tratar, é ser confrontado. Deus não faz afronta com você, Ele te confronta, e a palavra quando te confronta, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação. Afronta é para te envergonhar, mas confronto é para te curar, para me curar e para curar a igreja também. Então observa uma questão, quando você olha para trás e fica preso no seu passado, você não vai evoluir. Um passado não tratado é um presente cheio de contradições. Grava bem isso. Um passado não tratado é uma repetição. E muitas das vezes você não sabe nem por que está sofrendo situações. São situações que não foram bem resolvidas. E quando você deixa essas coisas abertas, as coisas começam a ser complicadas. Esse olhar, o olhar para trás, dois sentidos. O sentido de você olhar para trás para ver o que Deus fez com você, e o sentido de você abandonar coisas do passado. Tudo que se repete é pedagógico. Eu estava no Maranhão, no aeroporto do Maranhão, tem um mangue, os caranguejos tudo grande assim, ó, gaiamum, aqueles caranguejos assim, né, Tiagão? Aquele assim, grandão. Como eu sou muito observador, os caranguejos estão andando tudo de lado. Nem caranguejo está andando de costa, está andando de lado, ó. A dança do caranguejo, estou dançando, estou dançando, estou dançando, estou dançando. A música, fala, Tiago. Olha aí, aqui é ao vivo, aqui é ajuda universitária e tudo. Ele disse que o caranguejo vive na lama. Que boa, que belo. É lá, você mete a mão assim no buraco. Eu já cacei caranguejo, puf. E aí a realidade vem. É justamente isso. Esse é o primeiro olhar. O segundo olhar, olhar para trás. O terceiro olhar é um olhar para dentro. Você tem que olhar para dentro. Essa pandemia é para você olhar para dentro. Essa pandemia é para você olhar para dentro. Por isso que diz, Isaías 26:20 está escrito assim: entra no seu quarto por alguns momentos, até que passe a ira. Quando você pega Êxodo capítulo 12, sobre as pragas, você sabe o que as pessoas faziam? Entravam nas suas casas, tinham espejado sangue nos portais, e dentro de casa as famílias sentavam, sabe para quê? Para comer o cordeiro. Sabe o que significa isso? Quando você estiver em casa, alimente a sua família com oração, com Bíblia. Desliga um pouco a televisão, ore, clame, jejue com seus familiares. Isso é comer o cordeiro. Ou seja, e quem tinha a marca do sangue, a praga passava por cima. Pode até ter Covid, você pode até pegar Covid. Se chegar a sua hora, você vai. Mas se não chegar, você vai passando pela prova, dando glórias a Deus. Não tem uma música assim? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. O Lázaro estava certo. Ainda bem que eu vou morar no céu. Estava certíssimo. Ele nunca fez um louvor, ele nunca fez um CD igual aquele, e nunca vai fazer igual aquele da primeira. Foi tudo profético, né? Ele cantou para ele mesmo. Minha vida é do mestre. Enfim, e vai. É um olhar para dentro. O olhar para dentro, Lucas 17, 15, 17 está escrito que o filho pródigo, ele olhou para dentro de si. Não foi para nós, não foi para vós, para dentro de si. É hora de você olhar para dentro. Relacionamento intrapessoal. Sabe quando você vai comer a Santa Ceia? Aí o pastor Cristiano fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, é justamente olhar para dentro. Sabe o que Davi diz? Salmos 42, 5. Por que está batida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus. Isso é um olhar para dentro. Quem olha para dentro fica sensível para olhar para fora.
Quem olha para dentro tem a sensibilidade do que está errado e do que está certo. Quem olha para dentro sabe das esquisitices que faz, que apronta. Quem olha para dentro descobre que existe muitos gatilhos dentro de nós. Quem olha para dentro conhece também que tem um Deus todo-poderoso dentro de você, que tem a presença de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de você. Por mais que você olhe para dentro e veja as coisas que não prestam, mas tem um Deus que mora dentro de você, e você é morada de Deus. Tem uma canção que eu não concordo, eu acho que quem escreveu estava desviado. Diz assim: porque tudo que há dentro de mim necessita. Será que tem tudo que mudar de novo? Eu não mudei nada. Porque tudo que há dentro do meu coração, não, algumas coisas precisam mudar. Eu evoluí. Quem bebia aqui? Você bebe mais? Então evoluiu. Quem era vaporeto? Cheirava um pó, não precisa falar não. Hoje você não é mais vaporeto. Ou seja, então essa é a situação. Porque tudo que há em mim necessita ser mudado. Tudo é tudo. Como você evoluiu? Olha para dentro de você. Você não faz mais coisas que você fazia antes. Não é porque você está na Assembleia de Deus, nada disso não. É porque você não é um crente. Quando você olha para dentro, quando você olha para dentro e não muda, você é um crente convertido. Mas quando você olha para dentro e muda, você é um crente convencido. Deixa eu te explicar isso para você dizer que é heresia. O convertido é conhecer, ver e ter Deus. Mas o convencido, a Bíblia diz que João disse assim, que o Espírito Santo, ele vai vir e vai convencer você do pecado, da justiça e da verdade. Ele te convence. Não faz isso não, Clécio. Não vai por aqui não, fulano. Isso aqui está errado. Ele te convence. Enquanto o Espírito Santo não te convence, você não muda de vida. Enquanto ele não te convence, ele precisa nos convencer. Quando ele te convence, você muda. Opa. Isso é olhar para dentro, ter a percepção de dentro. E muita gente olha para dentro e se sente a pior pessoa, se sente a melhor. Você é morado de Deus. Tem gente que se sente complexo de tudo, do cabelo, do nariz, da boca, enfim, de tantas coisas. Você olha para dentro e veja o retrato falado. Você é a cara de Deus, você é a semelhança de Deus. Então na realidade perceba uma questão. Olha para dentro e veja o que tem de importância dentro de você. Não se julgue, não faça um tribunal dentro de sua mente, se culpando, sendo a pior pessoa. Mas entenda uma coisa, entenda que quando você olha para dentro, você consegue ter esse olhar. Agora tem outro olhar também, o olhar para baixo. O olhar para baixo. Baixa a mão para levantar o caído. Adoração não é só levantar os braços, mas é baixar quem está caído. Ou seja, você vê a pessoa caída, você não julga, você ajuda. O evangelho da graça não é julgar, é ajudar. Deus te ajuda para você ajudar outras pessoas. É por isso que João 3,16 está escrito assim. Por isso que Deus deu o seu Filho por nós. E Epístola de João 3,16. E nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Então você que é católico, está me vendo lá, está aqui. Ou seja, quando a pessoa se benze, ela está dizendo: eu estou recebendo de Deus e estou dando para o próximo. É um olhar para baixo. Não esmague quem está caído, não pise, não faça de um tapete. Se está caído, diga para ele, porque tem um ditado, não é bíblico. O cair não é bíblico isso não, hein? Isso é versículo humano, isso é jargão de pregador. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso não é bíblico não, isso é heresia. Agora o certo é Salmo 37, 25. Por mais que caia, não ficará prostrado. O Senhor te levanta com a forte mão. Isso é Bíblia. Por mais que você caia, Deus te levanta com a forte mão e diz: olha, está aí de novo. Você já viu uma luta de UFC? Quando o cara está lutando lá, ele toma um soco aqui. Se contar até 10 e levantar, perdeu. Acabou a luta. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Quando você escorrega, Deus não conta até 10. Ele conta até a misericórdia dele te levantar. E a causa de você não ser consumido é justamente isso. O outro olhar que eu quero falar é um olhar não só para baixo, é um olhar para o lado. Um olhar para o lado é um olhar de ter a sensibilidade
que gente sem gente não é gente. Gente sem gente não é gente. Davi teve essa sensibilidade. É 2 Samuel, é 1 Samuel 22. Ele está vindo corrido de Saul. De repente ele está rejeitado, abandonado, desprezado. E ele encontra 400 homens na caverna de Adulão. Ele empurra aqueles homens para dentro da caverna de Adulão. E ali vai cuidar daqueles homens. Isso é olhar para o lado. Isso é descobrir potencial no outro. E potencial não é aquilo que você faz, é aquilo que você nunca fez e pode fazer, é aquilo que você nunca realizou e pode realizar. Ele descobriu potencial naqueles 400 homens, endividado, amargurado, com a conta do Banco do Brasil estourada. Ele descobriu. É fácil você pegar uma pessoa culta e falar assim: olha, você vai ser pastor. Eu quero ver você pegar uma pessoa que não tem nada aparentemente, dizer: você vai ser isso. Isso é um olhar para o lado. Isso é um olhar para o lado. Aí Davi dá um desejo dele, não sei se ele estava grávido na mente. Ele fala assim, pastor Cristiano: ai, que vontade de beber água. Mas a água que ele bebeu, que ele queria beber água, isso está em 1 Crônicas 11. Eu já furei aqui, já meti o dedão aqui, já foi mais prático. Obrigado, pastor. Obrigadão. E aí, o que ele 1 Crônicas 11, sabe o que aconteceu? Ele disse o seguinte: ai, que vontade de beber água. Só que a água que ele estava pedindo ficava, sabe aonde? Ficava no terreno dos filisteus, os inimigos. E ele falou assim: ai, que vontade. Alguém que fazia parte da caverna de Adulão falou assim: eu vou pegar essa água. Era como se fosse assim: eu sou do Rio de Janeiro, lá tem um comando vermelho e o terceiro comando. Quando você é do terceiro comando, você não pode ir no morro do comando vermelho. Quando você é do comando vermelho, você não pode ir no terceiro comando. No terceiro comando, você não pode vestir roupa vermelha, porque do comando vermelho não pode entrar. Tem uma marca de roupa, é que são códigos. É como se eu chegasse para você e falasse assim: olha, Tiago, você é do comando vermelho, vai lá no terceiro comando e pega água para mim. Ele ia cantando a música: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, a escopeta vai atrás de mim, eu vou. Ele ia cantando essa música, ele ia louvando a Deus. Mas só que acontece o seguinte: ele disse o seguinte: olha, falaram, né? Já que Davi deu a vida por mim, eu também dou a vida por você. Você deu a vida por mim, eu também vou dar a vida para você. Eles foram lá e pegaram a água. Quando chegou diante de Davi, Davi derrama a água. Disse: eu não sou digno de receber essa água. Jesus deu a vida por você. Você está dando a vida para Jesus? Jesus se esforçou por você. Você está se esforçando por Jesus? Jesus fez tanta coisa boa para você. Você está fazendo muitas coisas boas para Jesus? Você também, se fez uma pergunta: você está feliz com Jesus? Você diz sim. Mas será que Jesus está feliz com você? Não sei, é uma boa pergunta. Aí quando chega em 1 Crônicas 12, 8, 9, aqueles 400 tinham um rosto reconhecido como fracassados, como não servia para nada, eram ninguém, mas Davi transformou ele em alguém. São pessoas que não tinham no RG de nada, e Davi transformou aqueles homens em coisas extraordinárias. Aí Davi agora coloca 2 apelidos: a partir de agora vocês vão ser chamados Cara de Leão e Pé de Coças. Cara de leão, quem tinha cara de preá, agora pede cara de leão. Quem tinha cara de barata, agora é cara de leão. É justamente quando as pessoas perguntam: pastor, qual é o seu signo? Eu falei: eu nasci em 1º de fevereiro de 1968, estou com 53 anos, meu signo é leão. Não, é aquário, não é leão. O leão da tribo de Judá sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ele sabe de todas as coisas. E aí diz: se você tem cara de leão, a igreja, ela tem que ter cara de leão, porque o leão da tribo de Judá está dentro de você. Quando a crise vê você com a cara de leão, ela corre de você. Quando? Vem cá, Tiago, rapidinho. Você vai fazer o papel você vai ser o Covid. O Covid. Covid. Na prática, Covid. Faz o Covid. Mas conta que você é o vírus. Aí, o crente que não tem cara de leão, né? Aí começa a tossir. Aí começa a pensar: ai meu Deus, eu estou com... meu pai, será que eu vou morrer? Porque quando você pega o Covid, a primeira frase que vem é: você está sentenciado. É igual alguém que tem câncer.
Ninguém diz, vou ter um Covid, vou ter tudo. Não, você pensa logo na morte. A mente começa a acionar isso. Você começa a ficar ansioso e pensar um monte de coisa. E aí, quando, isso no mundo invisível, o Covid sabe que tem cara de leão e que não tem. Quero dizer uma coisa para você, não se espante que eu vou falar com você não. O medo atrai. Mate um rato. Quando você vai matar o rato não corre ao contrário, ele corre para cima de você. É assim, ele corre para cima de você. Então quanto mais você tem medo da luta, mais a luta piora. Mas quanto mais você tem coragem em Deus, sabendo que você está em Hebreus capítulo 10 versículo 23, mantenha firme a confissão da palavra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ou seja, quanto mais pressão, mais unção você tem. Aqui está o vírus, da pandemia, e você com medo. Mas quando você está vendo o vírus, ai meu Deus, isso é a cara de rato. Isso não é a cara da Adelago. A cara da Adelago não é essa não. A cara da Adelago não tem cara de Assembleia de Deus, não tem cara de Batista, tem cara do reino de Deus, tem cara do reino. Quando você está aqui que vê o inimigo aqui, e você tem cara de leão, você sabe que existe, você sabe que você tem que fazer o protocolo, botar álcool, botar máscara, botar tudo, mas você dorme em paz, porque você sabe que você tem a marca do sangue. Deixa eu dizer uma coisa para você. Êxodo capítulo 12, nas pragas, sabe o que está acontecendo no versículo 7, versículo 3, diz uma coisa interessante, diz que Deus falou assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, eu também vou amolecer o coração de Faraó. No meio das pragas verás sinais e milagres. No meio de pandemia, essa igreja vai ver sinais e maravilha da parte de Deus, porque a sua vitória, ela está maquiada no meio dessa guerra, dessa luta, dessa situação complicada. A sua vitória está aí, nesse meio, só que você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar, porque a ansiedade não deixa. Mas descansa em Deus. E aí o texto vai dizer justamente isso, que ele falou assim, Deus falando para, olha, a praga, para quem não é hebreu, é juízo, mas por hebreus não é juízo, é justiça. Que mais? Eu costumo dizer que o Salmo 91 é muito bom para ser para nós. Praga nenhuma chega na nossa, mas chega. Qual é a diferença? Que ela chega, mas não provoca danos. Agora, se você tiver que ir para o céu nesse tempo, você vai, fofinho. Não se espante não, você vai. Vai. Agora, se você não tiver na lista que Deus está chamando, Deus está chamando um monte de gente. Está fazendo um coral lá em cima. Chamou a Anastácia, chamou o Lázaro, está chamando um monte de gente. Já chamou os pregadores. Então, na realidade, é justamente isso. Está aqui, ó. Sei que existe, sei que é real, eu não posso negar, mas eu tenho que ter uma posição que essa pandemia não é para me matar, é para me consertar. Essa pandemia é para eu mudar de vida, é para eu mudar algumas coisas que estão esquisitas. É para eu ou você mudar situações que você ainda está levando muito o reino de Deus na brincadeira. É hora de conserto, é hora da igreja olhar para dentro de si e falar assim: é isso mesmo, cara de leão. E quando você tem cara de leão, você encara qualquer situação, porque você sabe que Deus, obrigado Tiago, você sabe que Deus está com você. Eu estou fechando, não se espante. O outro olhar é um olhar para frente. Olha para frente. Lembra de Gênesis capítulo 21? Agar foi rejeitada no Gênesis 16. Pegou a criança e saiu. E quando saiu, em Gênesis 21, disse que acabou a água e acabou o pão. Deserto, muito deserto, pouca comida, muito deserto e pouca água. Ela estava cansada do cansaço. E quando chega lá na frente, a criança começa a chorar. E quando ela começa a chorar, Deus ouviu o choro da criança e disse: Agar,
volta lá e pega o menino. Sabe o que Deus estava dizendo, pastor Cristiano? Dizendo para Agar: você deixou o seu propósito aqui. Segura aí, propósito. Você deixou o propósito aqui. Deixou lá. Pode chorar à vontade, pode morrer à vontade, é um coração de mãe. E aí Deus falou assim: olha, só suporta o processo quem tem propósito. Só suporta o processo nas lutas quem tem propósito. Só suporta, grava bem isso, só suporta o processo das lutas quem tem propósito. Ele falou assim: volta, a criança chorou, volta lá e pega o seu propósito. Deus quer essa noite que você volte o propósito que você deixou de lado, e dizendo que só o Senhor é Deus. Ele volta para o propósito. E aí Deus fala assim para Agar: levanta a cabeça. Acabou a água, acabou o pão. Quando ele mandou olhar, olha para frente, diz que ela viu um poço. Que olhar, hein? Que olhar profético, hein? Não tinha nada, agora tem um poço. Não tinha nada, agora tem uma nascente. Não tinha água potável, agora tem um poço. É assim que Deus quer que você olhe. Aqui não tem nada, mas ali na frente Deus está dizendo: olha para frente, porque lá na frente tem algo poderoso para você conquistar. Olha para frente, porque lá na frente eu vou fazer infinitamente mais do que você pede. Olha para frente, porque eu estou fazendo algo sobrenatural que ninguém está enxergando, mas você, igreja de Lago, precisa enxergar que Deus está fazendo algo lá na frente. Acabou aqui, mas tem um poço que Deus vai abrir para você lá na frente, em nome de Jesus. É o poço. Acabou aqui, mas lá na frente tem um poço. Olhe para frente. É hora de você olhar para frente. Até a topada que você toma, você vai para frente. Um dia eu estava caminhando por aí, e aí deu uma topada, pastor Cristiano. Na frente tinha assim um bueiro, estava escrito assim: espaço de luz, vai em frente. Eu falei: até no bueiro Deus fala comigo. Até no bueiro Deus fala com você, e você nem percebe, cabeça. Oh meu Deus. O outro olhar é o olhar para cima. Deus fez a arca, Gênesis capítulo 6. E se você fosse fazer uma casa, as portas normalmente são de frente e a janela é de lado, né, pastor? A janela tem que ser de lado. Cadê, não é? A janela não é de lado, arquiteta? A janela é de lado. Só que a janela da arca não foi de lado nem de frente, foi para cima. Gênesis 6,16 diz que a janela foi para cima. Sabe por quê? Deus botou para cima. Se bota para baixo, o povo ia ficar olhando para baixo. Deus está dizendo: chega de olhar para baixo, olha para cima, para o alvo, para o foco, para o objetivo. Levante a cabeça em nome de Jesus. Diz que olhou para baixo. Deus botou, ou seja, quantas vezes você vai ter que abrir essa janela esse ano, hein? A janela de cima, porque quando você abre a janela de cima, você encontra um Deus todo-poderoso assentado, dizendo: eu estou contigo, não temas. Quantas vezes você abriu a janela de cima esse ano? Eu não sei, mas a janela de Noé, ela para cima. Ela para cima. Olhe para cima. Não olhe para baixo. Olhe para cima. Tem um texto em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, 16. Interessante, pastor Cristiano. Eu estudei a vida de Elias. Elias era um profeta que não tinha visão. Ele não via, ele não enxergava, ele não tinha o dom da visão. 2 Reis, capítulo 7, versículo 15, 16. O garoto diz assim: meu Senhor, ele se espanta, fica atônito. Sabe o que está acontecendo? Aqui em volta, sabe o que tem? Existem cavalos e carros dos inimigos aqui, vai matar a gente. Aí, Eliseu, porque ele era íntimo,
Zezéu disse: calma, garoto, tudo vai dar certo no final. Calma, tudo vai dar certo. Aí o texto vai dizer isso, versículo 16 e 17. É isso aí mesmo, Tiago. Está escrito assim. Aí o Eliseu orou assim: Senhor, abre os olhos desse garoto. Aí ele abriu. Sabe o que ele viu? Ele viu carruagem de fogo e cavalo, ou seja, ao redor de Elias. Deixa eu dizer para você: o mundo espiritual existe e é real. Você está caminhando e os anjos estão guerreando a seu favor, a favor da sua família, a favor do seu trabalho, a favor da sua família, a favor do seu esposo, dos seus filhos. O mundo espiritual existe, mesmo que você não queira acreditar. Os anjos de Deus, a Bíblia diz que eles são garçom da igreja. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores para aquele que tem o de herdar a salvação. Os demônios vêm e os anjos começam a guerrear a sua guerra. Começa a guerrear a sua guerra. Pastor, qual é a diferença? Os inimigos tinham carro e cavalos. Não há diferença. O povo de Deus também tinha carro e cavalo. Qual é a diferença? É que o texto diz que tinha carros e cavalos. Quando Eliseu, o menino, viu o mundo espiritual, não era só carro e cavalos, era carro e cavalos de fogo. Vocês não entenderam, não? Vocês não entenderam? Parece que nós estamos na igreja batista, né? Mas não estamos na Assembleia de Deus. Nós estamos na Assembleia de Deus, Eu acredito que estamos na Assembleia de Deus. Eu acredito, tá? Vamos então, só repetir de novo. Apareceu para eles carro e cavalos, normal. Quando Eliseu orou e abriu os olhos do garoto, ele viu carros e cavalos de fogo. Deixa eu te explicar o que acontece. Tem momento que Deus manda anjo, e tem momento que Deus manda carruagem de fogo. Qual é a diferença? Quando a situação é de urgência, Deus não manda anjo, Ele manda carruagem de fogo, o SEDEC dos céus. Diz para o teu irmão, essa noite, fala para o seu irmão, essa noite tem causa na sua vida. Vocês estão falando não? O povo não crê não, né? Fala assim: essa noite tem causa na sua vida, que Deus não vai mandar anjo, Ele vai mandar carruagem de fogo, que é mais rápido. É isso que você precisa entender. Tem hora que Deus não manda uma carta registrada, é SEDEX. Quem está esperando o SEDEX de Deus? Eu estou. Quem está esperando carruagem de fogo? Eu estou. Ou seja, quem levou Elias para os céus, carruagem de fogo. Ou seja, Deus quer que você comece a passear na carruagem de fogo. Você já pensou? Você na carruagem de fogo subindo? Vai ser muita glória. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Abra os olhos. A minha oração é que Deus abra os seus olhos para que você veja o mundo espiritual. E quando você vê o mundo espiritual, você vive melhor, porque você sabe que você tem um anjo da guarda. E é verdade. Estava em Camboriú pregando, e uma mulher falou assim: olha, pastor, isso é engraçado. Quando o senhor passava por aqui, entrou na igreja, eu vi uns anjinhos desse tamanho. Eu falei: pode queimar, é chumirim. Não tem anjinho no mundo espiritual. Os anjos de Deus é de 2 metros para cima, é anjão. Piquititico pode queimar, que é chumirim. Só dizer para você, a minha oração é que Deus abra os seus olhos para ver o mundo espiritual. Sai um pouco da televisão, por favor. Sai um pouco da Globo. Bota seus olhos em Deus. Sai um pouco dessa mídia. Sai um pouco da rede esgoto. Vai orar mais. É tempo de orar, igreja. Jesus está voltando. Para Jesus voltar precisa se cumprir, né, pastor Cristiano? 70 semanas de Daniel. Já se cumpriram 69. Só falta uma. Então é tempo da igreja se despertar. E em breve você vai ver carruagem de fogo, anjo de fogo sapateando, te livrando e te dando vitória em nome de Jesus.
Aleluia. Não olhe só para cima, mas também olhe. João 11, 41. Jesus nunca olhava para a crise. Ele nunca olhava para a pandemia. Ele olhava para o referencial. Ele tinha um olhar profético. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o texto vai dizer isso. João 11, 41. Sabe o que ele viu? Jesus não olhou para Lázaro. Ele falou assim: graça. Está escrito assim: e levantando os olhos. Está aí na sua Bíblia, João 11, 41. E levantando os olhos. Levantar é olhar para cima. Deixa eu dizer para você: o seu Deus Pai nunca olha para cima, porque acima dele não tem ninguém. É você que tem que olhar para cima. É eu que tenho que olhar para cima, porque Deus não tem o pai dele, o avô, não tem nada disso. Acima de Deus não tem ninguém. Deus, ele não baixa a cabeça para olhar para a terra. Ele fala assim. Ele é tão poderoso, diz que a terra é tapete. Você já pensou? Se a terra é tapete dos pés de Deus, as suas crises estão debaixo dos pés de Deus. As suas ânsias, as suas complicações, está tudo debaixo dos pés de Deus. E olhando para o alto, assim, e Jesus olhando para o alto, disse: graça te dou. Depois vira para Lázaro e fala assim: Lázaro, sai para fora. Sempre o referencial nas crises é os céus. Sempre o referencial nas suas crises pequenas é os céus. Sempre que por mais que ande no vale da sombra da morte, é o céu. Por mais que esteja passando dificuldade financeira, é o céu. O seu referencial é o céu. E depois que você olha para o céu, te dá força, te dá ânimo. Ou seja, os médicos falam que você tem que tomar sol para ter vitamina D. Mas eu falo para você: continua no sol. Jesus é o sol da justiça. Quer vitamina D? Fica debaixo do sol que é Jesus. A igreja é a lua, e a lua só brilha com o reflexo do sol. A igreja brilha no meio de crise, de pandemia, de situações complicadas. Estou dizendo para você: olha para cima, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Eu fecho agora. Abra aí Atos, por favor, capítulo 7. Vai glorificando o Senhor. Se você quiser, se não quiser também, não vai fazer diferença no céu não, viu? O culto é para Deus, não é para você? Então vai glorificando. Não espere mais daqui para frente eu pregar aqui mamão com açúcar. Vai ser mocotó daqui para frente, meu amigão. Aperta os cintos que vai ser mocotó. Não é, pastor Cristiano? Tem que ser mocotó. Não pode ser mais da... Não. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 7. Acharam aí? Olha, Atos capítulo 7. Só abrir aqui, de vez em quando esse livro passeia, né? Tem que voltar para cá. Atos capítulo 7. Acharam? Eu vou ler com você. Vamos ler juntos. Fica sentado mesmo. 50. Glória a Deus. Eita, que texto, hein? Versículo 55. Está escrito assim, Atos 7,55. Mas ele, Estevão, vazio do Espírito Santo, com a cabeça de batista de Assembleia de Deus, nada disso não, né? Da Universal, nada disso. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, cheio, não era metade, era cheio, até transbordar, fixando os olhos no céu. Olha para os céus, seu referencial. Deixa tirar os olhos do inferno. Não venha para a igreja com medo do inferno, porque você não é do inferno, você é do céu. Não venha para a igreja com medo de você falar não do Satanás, você é do céu. Quem é do céu não tem medo do inferno. Vai, se prepara para ir para o céu, se guarda. Está escrito assim, olha 55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus que estava à direita do Pai, 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita. Ou seja, o governador, o decreto foi: fecha tudo, mas o céu continua aberto para você, para a igreja, para todos nós. Ninguém viu o céu. Você nunca vai ver, né, pastor Cristiano, o céu, uma pessoa vazia do Espírito Santo. Sempre você vai ver, e cheia do Espírito, e cheia do Espírito, e cheia do Espírito, e cheia do Espírito, e cheia do Espírito. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Deus quer que você glorifique o Senhor. Deus quer que você exalte o Senhor. Deus quer que você tenha o céu como referencial. O olhar profético é um olhar. Estevão estava sendo apredejado só no corpo, mas a mente dele estava no céu, os pés na terra. Deus quer que a igreja de Lago ande com os pés na terra e a cabeça no céu, invocando o Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, por favor. Ora um pouquinho aí por você mesmo, vai. Ora por você aí, por favor. Não fique me olhando com essa cara religiosa, por favor. Ora por você aí. Peça para Deus dar um olhar profético. Peça para Deus dar um olhar profético a você. Peça para Deus agir. Peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para você não vir aqui só focado nas coisas materiais. Venha abrir os olhos espirituais. A minha oração é que Deus abra os seus olhos. E a Bíblia diz em Apocalipse, né, que Deus vai colocar um colírio para abrir os seus olhos, para que você veja, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Abra os olhos, igreja. Ou seja, tem momento que a gente fica, a gente perde a calma com a calma de Deus. Aleluia. O que é perder a calma com a calma de Deus? Porque você quer que Deus haja no tempo que você quer. Mas não é no tempo que você quer, é no tempo que Ele quer. Aleluia. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Vira para o teu irmão aí e comece a orar junto com ele. Em dois, por favor. Vamos levantar um clamor. É tempo de orar. É tempo de orar. Ore. Levanta a sua voz. Você não está na igreja presbiteriana. Você não está numa igreja batista. Você disse que você é Assembleia de Deus. Eu quero ver se é verdade mesmo. Abra tua boca, clame a Deus, invoque o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Olha para trás e veja o que Deus já fez por você. Milagres, tantas coisas maravilhosas. E você é ingrato, e você não ingrata, e você não consegue perceber. Deus está dizendo: é tempo de deixar as coisas para trás, as coisas que impedem você crescer. É tempo de você olhar para frente, olhar para o lado, olhar para dentro, olhar para cima, olhar para Deus. Aleluia. 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 Que Deus abra a tua visão, para que você veja anjos subindo aqui, carruagem de fogo. Oh Deus, tem pessoas que precisam a carruagem de fogo, os destaques de Deus agindo, trabalhando. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós invocamos a presença do Deus Todo-Poderoso. Oh meu Deus, se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas, porque a Bíblia diz: Judas 20, edificados no falar de línguas. Ore em línguas, levante seus braços, vai declarando: eu creio, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Choro duro, mas eu creio. Olhe para cima, olha para o alto. Abre os olhos, Senhor, da tua igreja. Abre os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Abre os olhos da tua igreja. Oh meu Deus. Aleluia. 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 Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Não tem Covid, não tem praga. Existe a marca do sangue. Oh, sobre a igreja, há a marca do sangue de Jesus.
Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia nos alegraremos Aleluia. em ti, Senhor. Aleluia. Todavia me alegrarei. Ainda. Enquanto você puder colocar ainda, é muito bom. Porque o ainda é esperança, porventura, por quanto. Coloca ainda nas suas frases. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda. Enquanto você puder colocar o ainda, vai colocando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão nos seus olhos, por favor. Deus, a minha oração. Abre os olhos da tua igreja. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais, meu Pai. Nós, dos pastores, dos obreiros, das diaconisas, dos membros, dos músicos, abre os olhos espirituais. Nós queremos ver o mundo espiritual, Senhor. Abre os olhos espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está no outro lado, abre os olhos espirituais. Quem está no outro lado da câmera, no YouTube, abre os olhos espirituais. Em nome de Jesus. Todavia me alegra.